Como planejar a tua carreira empreendedora. Seja tu seja CLT ou esteja em uma transição ou pensando em uma transição de carreira para se dedicar a empreender, ou talvez já tenha começado a empreender, mas sem muita noção dos próximos passos ou o que fazer, como realmente planejar, sem só ir levando. E eu sei como essa mente que quer empreender às vezes é muito ativa, sabe? Muitas informações, quer muitas informações, e às vezes pode acabar se perdendo no meio de tantas informações e achando que é só seguir o flow, só seguir o fluxo, quando na verdade a gente precisa de estrutura, a gente precisa ter uma mínima noção de para onde a gente quer ir e como percorrer esse caminho. Então, se tu tá nesse momento, esse vídeo é para ti. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E aqui, quando eu falo de carreira significativa, eu tô falando de carreiras empreendedoras, porque é para empreendedoras profissionais autônomas que eu falo. Eu quero ajudar a impulsionar essas pessoas que se dedicam ao seu negócio, ao seu empreender, a realmente se orgulhar do que fazem. E para isso, eu também acredito na importância da gente ter um plano para seguir. E eu não estou falando de rigidez, eu estou falando de ter clareza do percurso que quer caminhar, sabe? Porque quando a gente constrói essas boas referências internas, quando a gente constrói a nossa bússola, que é o que vai nos guiar nesse percurso, é muito mais fácil tomarmos melhores decisões. E eu não digo que vai ser rápido sempre, mas vai ser cada vez mais rápido quando a gente vai tomando propriedade do nosso percurso, do que a gente quer, de para onde a gente está indo. Por isso é tão importante traçar esse plano. O primeiro passo para a gente traçar esse plano que nos dá essa visão do futuro, essa visão da nossa vida, da nossa carreira, do que a gente realmente quer para o nosso futuro, a gente precisa ter um diagnóstico do momento atual. Então, como que eu tô no momento? O que eu trouxe até aqui? Não é só como eu estou, mas o que eu tenho de bagagem até aqui, tudo que já passou, como me influenciou para o momento onde eu estou hoje. Antes da gente continuar, se tu chegou aqui nesse vídeo, o que eu quero te dizer é se inscreva aqui no canal, porque se tu é essa pessoa que está buscando empreender sem abrir mão da tua saúde mental, que quer realmente construir a tua carreira sem abrir mão da tua saúde mental e da tua autenticidade nesse processo, esses vídeos, esse conteúdo que tem aqui no canal, com certeza vai te ajudar muito. Para a gente entender o que a gente construiu até aqui, então a gente precisa olhar para as experiências passadas. Todas as experiências das quais eu tive contato, tanto profissionais quanto pessoais, como me impactaram para quem eu sou hoje. O que eu posso trazer para vocês também de exemplo, e eu sempre trago isso, é como eu olho para a minha história e consigo tirar dela sinais que ela me dá para as próximas direções. Então, toda essa construção, as ideias que hoje a gente tem, elas são formadas pelas experiências que a gente teve, pelos contatos, pelas nossas referências. E se eu não paro para olhar isso, eu estou sempre só pulando, só, sabe, perdida. Eu não busco esses sinais na minha história. E buscar sinais na nossa história é mais simples do que parece. É a gente realmente fazer essa retrospectiva e aí tu pode escrever num papel, pode realmente se dedicar um tempo a isso, é isso que eu te recomendo. Dedicar um tempo a isso. E olhar com profundidade para tudo que passou e as experiências, a construção dessas experiências. Vou trazer um exemplo da minha história. Quando eu comecei a trabalhar no CLT com recrutamento para a área de tecnologia, então eu trabalhava numa empresa de tecnologia, fazer recrutamento, depois eu fui começando a fazer acompanhamento dos colaboradores. Nesse processo de acompanhamento dos colaboradores, eu pude perceber o quanto eu amava acompanhar essas pessoas. E eu sentia que eu queria mais, eu não queria só fazer um acompanhamento e ponto final. Eu queria me aprofundar nas carreiras delas, eu queria ir além, eu queria realmente ir junto com os líderes e desenvolver essas pessoas. Eu tinha essa sede por desenvolver pessoas. Na experiência que eu tive na clínica também, antes mesmo de sair da faculdade, nos estágios, o quanto eu gostava desse processo
de apoiar as pessoas no desenvolvimento delas. Depois, quando eu fui para a experiência onde eu tive contato realmente com desenvolvimento de carreira, onde eu fui consultora de carreira como CLT, em que eu atendia tanto alunos como pessoas formadas, e o que eu mais me sentia engajada, mais energizada, era quando eu atendia pessoas com essa mentalidade empreendedora, que queriam construir essa carreira empreendedora. Todas essas experiências, não só essas, mas as minhas experiências pessoais, do meu sempre desejo de empreender, do meu sempre desejo de expressar o que eu acredito no digital, tudo isso que passou pela minha vida, pela minha carreira, hoje faz parte do que eu quero expressar no mundo, faz parte do que eu quero levar. Então, os meus serviços, eles são voltados a isso, eles são construídos com base em tudo que eu vi e vivi, em tudo que eu sei e quero para essa minha visão de futuro. Então, ter essa noção é muito importante. Não basta só a gente olhar para frente, é importante que a gente faça esse movimento de olhar para trás para entender onde a gente está e para onde a gente quer ir. É entender em todas essas experiências o que vinha funcionando, o que te drenava, ou o que te energizava, o que realmente te deixava exausta, o que tu não gostava de fazer. E aqui é um ponto importante, isso é para um processo de autoconhecimento, mas lembrando que uma carreira empreendedora não é repleta só de coisas maravilhosas e coisas que a gente ama. Não é aquela ideia de faça o que ama e nunca mais precisará trabalhar. Você vai precisar trabalhar. Não existe isso. A gente precisa trabalhar, mas há coisas dentro desse trabalho que nos energizam e a gente reconhece elas. E a gente usa delas para se manter energizado. Isso é importante. E entender também quais são os nossos valores negociáveis. Quando a gente vai fazendo esse processo de olhar para trás e olhar para o nosso momento atual e de como tudo isso foi construído, acho que deu muito barulho aqui no fone, né? Quando a gente faz esse processo de olhar para trás e olhar para o nosso momento atual e entender para onde a gente está indo, entender como tudo isso foi construído, todas essas ideias, tudo isso que está acontecendo aqui no momento atual, a gente vai construindo a nossa bússola. Ou seja, como, para onde eu vou me direcionar a partir de tudo que eu tenho aqui. Se eu quero chegar a algum lugar, é importante que eu tenha referências e também bons motivos do porquê eu quero chegar nesse lugar. E aí, essa bússola, ela vai me dando esse norte, mais direcionamento nas decisões que eu vou tomando no meio do caminho. Para construir uma carreira empreendedora, não é sobre pegar um modelo que está funcionando, então, o que estão fazendo? Dentro da área da psicologia, agora estão fazendo clube de assinatura. Não, agora dentro da área da psicologia, estão abrindo clínicas em grupo. Então, eu vou procurar alguma colega e vou abrir uma clínica. Mas para onde eu quero me direcionar? Porque quando a gente para pensar nisso, a gente traz essas referências e consegue, às vezes, até afunilar mais. Como, por exemplo, eu que consegui unir a psicologia, empreendedorismo, carreira e fazer com que isso fizesse sentido para mim, mas não só para mim. Tem um sentido para o mercado. As pessoas, as profissionais precisam disso. Então, não basta eu ter essa noção, né? Eu preciso unir tudo isso de uma maneira a compreender qual a necessidade do mercado e como essa minha união, porque empreender é criar soluções, como essa união do que eu contenho, das minhas habilidades, dos meus valores, de para onde eu quero ir, como tudo isso se une para virar uma solução para quem precisa dessa solução. Então, entender isso é muito importante. E se eu só, hoje eu tive uma ideia de abrir uma clínica, vou abrir uma clínica com uma colega. Mas eu não paro para pensar conscientemente, eu não faço essa análise, esse diagnóstico que vai me dar direção e visão dos próximos passos. É muito difícil, vai ser muito difícil se manter nessa decisão. Porque ela não vai ter sentido, não vai ter embasamento, não vai ter raiz para mim. Então, tenha essa noção, construa essa noção. É importante também que a gente tenha essa noção da vida e da carreira que a gente quer viver, porque isso vai nos dando noção também do modelo de negócio, do que realmente a gente quer estar vivendo, de como é que a gente quer estar trabalhando, de como a gente imagina esse dia a dia, para ir entendendo as nossas expectativas também
e para que esse modelo de negócio esteja alinhado ao que a gente quer. Então, se faça essas perguntas. Qual o impacto que eu quero gerar? Qual é a minha expectativa em relação a esse trabalho? O trabalho que eu faço vai gerar esse impacto? Vá fazendo essas conexões mentais em relação a isso. Esse processo de conectar uma coisa a outra, então não é, eu quero gerar um impacto, tá? Mas e como o meu trabalho, essas minhas experiências, as minhas habilidades se tornam um impacto. É pensar nos serviços, quais serviços oferecer, é pensar na estrutura que vai ter, na estrutura dos serviços, na estrutura das ofertas desses serviços, como escalar esses serviços. Então, por exemplo, se hoje eu só atendo em psicoterapia, tudo bem, eu posso continuar atendendo em psicoterapia, mas ainda assim eu posso ter uma estrutura para isso. Eu posso também ter outros processos por trás disso. Eu posso também monetizar o meu conhecimento por outras fontes. Eu posso ter um canal no YouTube que vai ser monetizado, então eu vou ter outra fonte de renda. É pensar nisso tudo, mas e além também. Eu não preciso só ficar com o atendimento no sentido de, vamos pensar uma nutricionista, também gosto desse exemplo. Uma nutricionista que tem uma consulta. Ela pode pensar no negócio dela de uma maneira a poder potencializar também a consulta dela. Eu recentemente entrei em contato, acho que era uma nutricionista, que ela tinha vários modelos, pacotes de atendimento, outros muito aprofundados, outro, por exemplo, individual, outro em que a pessoa ainda tinha um acesso aos 2 cursos dela, 1 ano de acompanhamento. Olhar para esse processo, olhar para essa estrutura, querer olhar para além disso, nos coloca também nesse lugar de construir a nossa identidade como empreendedoras, como profissionais que dominam o seu negócio, que dominam a sua carreira e que coordenam ela. Não é ir só levando, não é só e pensando no básico, no simples, ou querer permanecer sempre no simples. A gente pode pensar além, ainda que eu queira um modelo de negócio enxuto, ainda que eu queira manter os meus atendimentos, ainda que eu não queira pensar em uma super escala, para que eu possa pensar além e alavancar de fato a minha carreira. Para isso, a gente pode começar também escrevendo o meu dia de trabalho ideal, como eu imagino esse dia de trabalho ideal. O que eu estou fazendo, quanto tempo estou dedicando a cada coisa, como é esse dia de trabalho. Porque isso também vai nos dando pistas do modelo de negócio que a gente quer construir, do que a gente acredita que faz sentido. Eu gosto muito desses picos, sabe, de energia, onde eu coloco muita energia num momento e depois não tanto, ou eu gosto dessa estrutura onde eu tenho essa previsibilidade. No contexto geral, então, para a gente planejar a nossa carreira empreendedora, é importante que a gente pense em 4 pilares: autoconhecimento, mentalidade, marca pessoal e posicionamento e estratégia. Autoconhecimento para que a gente domine quem a gente é, para onde a gente quer ir, quais são os nossos valores, quais as nossas experiências, habilidades, o que a gente contém até aqui, até o momento, porque isso nos dá pistas do próximo passo, dos próximos passos. A nossa mentalidade para que a gente tenha a noção de que esse é um processo que nos exige dedicação, que nos exige tempo, energia, e a gente precisa estar consciente de como a gente quer dedicar isso, como a gente quer fazer essa construção e entender que a gente vai precisar dessa dedicação. Então, por exemplo, se criar conteúdo é um pilar dentro do meu negócio que impulsiona a minha marca pessoal, eu preciso ter um comprometimento com isso. Eu preciso ter um comprometimento com a estrutura do meu negócio, com a estrutura da minha carreira. Eu preciso ter um comprometimento em investir na minha carreira, em investir em mim e nas minhas habilidades. Porque é muito simples, é muito comum isso, eu vejo muito isso. Profissionais que, quando são CLT, investem na sua carreira porque pensam que precisam entregar um melhor para sua empresa, mas ao empreenderem, esquecem de investir nelas mesmas, nas suas carreiras, porque precisam entregar o melhor para o seu negócio, porque precisam entregar o melhor para quem atendem, para quem conduzem, para quem desenvolvem. Não esqueça disso.
E a estratégia que não é estratégia digital, é estratégia profunda em si. Eu estou pensando aqui na rotina, no que te sustenta, mas também nas estratégias, ou seja, movimentos que tu faz em prol da tua carreira, do teu negócio, como a criação de conteúdo, como criar mais um meio de remuneração, então esqueci a palavra, de fonte de renda, é pensar nisso tudo, mas pensar com calma nisso tudo. Eu não estou te dizendo aqui para sair com plano, sabe? Só ir rascunhando e aquele plano vai ficar na gaveta depois. É se comprometer a pensar nisso diariamente, a levar em conta a sua visão de mundo, a sua visão de vida e de carreira, o que pretende, o que quer, o impacto que quer gerar, e que os teus serviços, os teus movimentos, as tuas estratégias estejam direcionadas e orientadas por isso. Não esqueça disso. Lembra que não existe um planejamento perfeito, mas o que existe é sim uma versão tua mais consciente, mais protagonista da tua vida e da tua carreira. Assuma essa versão. Essa versão é a versão que assume o planejamento, assume o compromisso com esse planejamento, por mais imperfeito que ele esteja, ou incompleto, assume o compromisso de se direcionar por essa visão. Assume o compromisso de trazer estrutura, de trazer execução para o que faz.